Pessoal, boa noite. Tô de volta na minha casa em Dois Irmãos. Quem me acompanha viu que, apesar do período de recesso, apesar das férias, eu estive nessa semana em Brasília. Voltei hoje. Fui na quarta de madrugada, passei quarta o dia todo, quinta e voltei hoje. Foi muito difícil eu ontem conseguir articular qualquer coisa para fazer uma live com vocês lá de Brasília sobre o que eu vou dizer agora. Eu visitei os presídios da Papuda e da Colmeia. Eu conversei com todos os 18 que atualmente continuam presos nesses dois presídios. Deixa eu só botar aqui no não perturbe para não dar nenhum acidente no meio da transmissão. E foi muito difícil fazer qualquer live ou articular qualquer coisa ontem, porque eu estava muito impactado com tudo que eu vi, com tudo que eu conversei, com as pessoas que eu encontrei lá. É difícil mesmo, sabe? A Chia, que a Vitória está dizendo 18 pessoas inocentes no meio de banditismo. É isso. E mais do que isso, um dos presos, o Matheus, condenado a 17 anos, ele teve já o trânsito em julgado, infelizmente, do processo dele. A advogada não recorreu, perdeu os prazos, foi lamentável. E ele já está cumprindo a pena junto à massa carcerária, junto aos criminosos comuns. E ele hoje está numa cela, está dividindo uma cela com 3 homicidas, né? 3 condenados por homicídio. E a ala dele tem mais de 60 presos condenados por uma série de crimes. Tem gente ali condenada por estupro, tem gente condenada por latrocínio, por homicídio, tráfico. E o Matheus, que pelo que se viu no processo dele, até a imprensa deu, foi condenado por ter mandado uma mensagem de áudio para a esposa, uma mensagem privada, no momento do calor da emoção ali, falou besteira, uma infelicidade, disse que tinha que vandalizar mesmo, realmente falou coisas que não devia, mas que pela legislação brasileira não configuram crime. E ele hoje está numa cela com outros 3 homicidas. Eu decidi chamar essa live de ditadura indisfarçável porque na segunda-feira o Lula vai fazer, né, ele sim deveria estar preso. Ele vai fazer um evento, né, uma pantomima lá, uma pataquada, uma papagaiada, como diria meu colega Sanderson, presidente da Comissão de Segurança, aliás, com ele que eu fui a primeira vez ao presídio da Papuda no ano passado. Lula e acólitos do PT, do STF, vão dizer que a nossa democracia está inabalada. Esse é o título, né, do evento deles. E eu estou em resposta, levando a público tudo que eu já vi até agora desse processo. Já muitas coisas já falei, outras vou falar porque são recentes, estive com esses presos agora, nessa semana. E o que nós vivemos, na verdade, é uma ditadura indisfarçável, escancarada, não tem como disfarçar mais. Nós vivemos numa ditadura total. E
Tivemos 2 também presos que tentaram já o suicídio. Um deles é o primeiro sobre o qual estou escrevendo um artigo para a Gazeta, que vai sair agora no fim de semana, que é o Claudinei. Ele ficou desesperado com a notícia de que o Alexandre de Moraes tinha condenado ele a 17 anos. Quando eu perguntei para ele, né, por que ele estava preso, ele disse que caiu de paraquedas ali, ele nem sabe nada de política, e eu posso atestar isso porque eu conheço obviamente muito de política e deu para sentir que ele realmente sabe muito pouco. Foi convidado por um amigo, né, o Paulinho, a ir para Brasília. O Paulinho, sim, mais envolvido com política, conhecia mais, queria estar junto nas manifestações que seriam pacíficas, né, do dia 8. E foi convidado pelo amigo Paulinho, foram a Brasília de carro e ele queria conhecer a capital federal. Ele, inclusive, na narração que ele fez daquele dia 8, falou que ele ficou distante quando começou a ver aquele monte de gente indo. Ele disse que não gosta de confusão, ficou longe. E só foi pego depois dentro do Palácio do Planalto porque ele foi entrar lá para chamar o amigo para voltar. Ele, o Claudinei, foi para chamar o Paulinho esse para voltar. E no fim o Paulinho achou melhor ficar, os dois ficaram por lá. Eu conto a história com mais detalhes no artigo, já está pronto, já está enviado para a Gazeta do Povo. Vocês vão ler. Mas o fato é que os dois acabaram presos naquele dia. O Paulinho já está solto, mas com restrições de liberdade, faz pouco tempo atrás que ele saiu. E apesar do Claudinei, esse mesmo que caiu de paraquedas, segundo ele mesmo disse, né, nessa situação toda, não entende de política. O Claudinei tinha desde outubro um pedido de soltura do Ministério Público, tem ainda, né, que não foi analisado pelo Alexandre de Moraes. Desde outubro. E quando ele viu que o Clesão faleceu, que uma tia querida dele, se não me engano, tia Iraci, tenho tudo anotado aqui no caderno, aliás, as anotações que estão gerando os artigos estão todos aqui. Perdeu o melhor amigo dele também, um dos melhores amigos dele, fora da cadeia, porque, enfim, enquanto estava na cadeia, perdão, porque não tem como ter esse convívio mais. Quando começou a ver que estava perdendo gente querida do lado de fora, ele disse que ele se desesperou, amarrou um lençol no pescoço e, graças à intervenção de uma policial que estava próxima lá, uma policial penitenciária, evitou-se o pior. E em vez de Alexandre de Moraes, depois disso, conceder a liberdade para ele, que já havia sido pedido e continua valendo esse pedido pelo Ministério Público, ele mandou o Claudinei para a colmeia na ala psiquiátrica. Esse é um outro presídio, longe, separado dos demais que foram presos. Ele foi lá para a colmeia, que é onde eu estive ontem. Repito, eu estive 2 dias em Brasília. Primeiro dia, então, fui a Papuda. Estive nos 2 locais lá, tanto no local onde estão todos os presos provisórios juntos, né, os do 8 de janeiro, como na área da massa carcerária comum, onde está o Matheus. Conversei com o Matheus. Matheus, inclusive, é algemado, né, mãos atrás, não pude nem lhe dar um aperto de mão, cumprimentá-lo, nada, porque não é possível. Sobre ele também vou escrever o próximo artigo. E depois fui à colmeia falar então com o Claudinei e o Marcos, que são inclusive 2 mineiros, né, que foram transferidos para lá, para a ala psiquiátrica, em virtude desses, se posso dizer, surtos que ambos tiveram. Um tentou de fato atentar contra a própria vida, o Claudinei, e o outro, Marcos, não chegou,
a fazer isso, mas desabafou com o médico de que o fato de ele não ter direito a sair durante o período de Natal e Ano Novo, haja visto inclusive que a esposa dele viria a dar à luz nesse período, faria ele cometer alguma besteira se acontecesse algo com ela. E isso acabou fazendo que fosse transferido também. São detalhes todos bastante pessoais, é verdade, mas todos me deram expressa autorização para que eu pudesse falar, né, a respeito daquilo que disseram lá, até para levar para fora e tentar reverter a situação, porque uma prisão política se resolve politicamente, se resolve por meio, né, da exposição, da pressão. E é importante que isso esteja sendo dito agora e que eu estou trazendo isso a público agora, porque, repito, dia 8, agora segunda-feira, completa-se 1 ano, tem gente que vai estar 1 ano preso. E enquanto essas pessoas estão lá presas, e outras centenas de pessoas, são mais de 1.000, centenas de pessoas estão com tornozeleira eletrônica em casa, isso só do 8 de janeiro, porque nós temos os outros perseguidos ainda de inquéritos, né, anteriores, gente até no exterior, hoje com passaporte cancelado. Nós temos a juíza Ludmila que deixou claro que ela saiu e hoje é uma asilada, né? Tem asilo político oficial nos Estados Unidos. Eles vão estar comemorando na segunda-feira. E é importante que a gente não deixe essa narrativa da esquerda vencer. A gente precisa falar a verdade, que nós estamos numa ditadura indisfarçável, escancarada. Sabe? E aqui não tem a ver com bolsonarismo, ou com lulismo, né, ou com petismo, que tem a ver com o Estado de Direito, com respeito à Constituição. Eu tenho tentado fazer, inclusive, romper essa bolha, tentar trazer gente que tenha bom senso em todos os aspectos políticos, para não deixar que a gente perca o nosso país, o nosso Brasil, para a tirania. Eu então agora tá um pouco mais tranquilo de falar um dia depois, mas confesso que fiquei muito impactado. O Claudinei, no fim, inclusive, me fez 2 pedidos. Pediu que tentasse a transferência dele para Minas Gerais, para ficar mais perto da sua esposa, Priscila, e pediu para que eu ligasse para Priscila, a esposa dele, para dizer que ele estava bem. Fiz isso hoje. Falei com ela e falei também com a esposa do Marcos. Espero não cometer um erro aqui. Falei com ela mais cedo, se não me engano, Juliane. Isso mesmo. Todos os pedidos que me fizeram, tentei cumprir com a maior diligência possível. Agora, o maior de todos é o da liberdade. O Matheus, inclusive, que hoje está na mesma cela que outros 3 homicidas, também preciso dizer, disse que, apesar das condenações que os demais têm, está sendo bem tratado. Inclusive um dos seus companheiros de cela, lê a Bíblia junto com ele, se converteu ao cristianismo. Boa notícia, um alento. E no fundo, como eu disse para todos eles, né, Deus que está no controle de tudo. A gente não sabe porque certas coisas acontecem na nossa vida, né? Acontece. Na vida deles também. Estão passando por essa provação, mas nada é sem autorização divina. Apesar de eles fazerem alguns pedidos mais pontuais, é óbvio que o que eles mais querem é a liberdade deles de volta. E o Matheus disse 2 coisas que me foram muito marcantes. A primeira, ele disse assim: olha, eu assino agora, me dá liberdade, não quero indenização nenhuma, não quero nada, me deixa sair disso agora. Porque nós sabemos que no momento que essa ditadura acabar, e ela tem que acabar, ela vai acabar, o Estado brasileiro vai ter de reparar por essas injustiças todas feitas.
Algumas são irreparáveis, né? A perda de contato com a família, perdas psicológicas, traumas que vão ficar, problemas de saúde que não vão ser tratados durante esse período decentemente na cadeia. Isso já é um problema há anos no Brasil, nas cadeias, não é só agora. Obviamente isso é algo que precisaria ter sido resolvido e precisa ser resolvido de uma forma geral. Tem prejuízos, são irreparáveis, mas a parte financeira, a parte profissional, dá para correr atrás, todos querem correr atrás e obviamente são pessoas trabalhadoras, os que estão lá são trabalhadores, a gente tem profissão, gente. Claudinei, esse mesmo, de quem eu estou falando bastante e botei no artigo que vocês vão ler esse fim de semana, ele é pintor de automóveis, está fechada a Dinei Car lá em Belo Horizonte, mas é a profissão dele. O Matheus, repito, pra vocês lembrarem os nomes, esse que está na massa carcerária, ele disse: eu assino agora o papel que me faz abrir mão de qualquer tipo de indenização, mas me dá liberdade. E depois eu perguntei: o que você diria hoje para o Alexandre de Moraes se encontrasse ele? Ele disse: eu gostaria só que ele tivesse compaixão de nós, compaixão de mim. E essas coisas me marcaram, sabe? Me marcaram e vou levar para minha vida toda. Até positivo que vocês estão acompanhando aqui, porque fica registrado já para o público. Ia fazer gravações minhas individuais no fim da noite em casa para ficar registrado e deixar guardado. Não consegui, estava esgotado, sem cabeça inclusive para isso. E eu agradeço a atenção de todos vocês aqui. Muita gente acompanhando. E eu peço para vocês que nunca percam a esperança. Sabe, a gente acha que a coisa tá ruim, a gente tá aqui fora, gente. Tem gente que tá presa injustamente. Tem gente que tá pagando por crime que não cometeu. Tá pagando por disputa política que é feita aqui fora por gente grande, por gente poderosa. Enquanto quem tá lá dentro, quando muito, tinha um emprego que pagava um salário mínimo, talvez um pouco mais, era empreendedor, tem camelô, tem agricultor. Pessoal, a gente precisa sempre continuar a ter esperança e principalmente lutar por quem está lá dentro. Eu tenho dito para quem quer perguntar: nós estamos fazendo a nossa parte? Estamos. É pouco? Eu acho. Tinha que ser mais. Tinha que ter mais gente lutando junto. Expliquei para quem estava lá dentro também. Aliás, duas coisas importantes que eu não disse ainda. A primeira é que o governo Lula, né, esse desgoverno aí, faz tantas coisas ao mesmo tempo, bota tanta coisa uma atrás da outra que parece intencional, aliás para tirar o foco de temas específicos. Mas tem que ter prioridade. Para mim, prioridade é tratar desses que estão presos. Essas injustiças são prioridade. É por isso que eu estou tratando disso. Desde a primeira visita à Papuda, antes dela ainda, mas desde a primeira visita à Papuda, mais do que nunca, tratando disso, e conseguimos finalmente as assinaturas para a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, que foi protocolado. Mas outro problema é que o próprio Alexandre de Moraes está vetando a ida de deputados e senadores para Papuda e para Colmeia. Eu só consegui porque a minha autorização era antiga, era do mês de março do ano passado. 11 senadores, mais o senador Eduardo Girão, que puxa a frente, ou seja, 12, incluindo o líder da oposição, Rogério Marinho, assinaram um ofício em 6 de dezembro pedindo uma autorização que nem é devida, porque deputados e senadores têm o direito e até o dever de fiscalizar quaisquer órgãos e instalações da administração pública, direta e indireta. E nem isso mais podem fazer sem pedir a autorização para o ministro Alexandre de Moraes. É um absurdo. E até agora o ministro não deu. Desde o dia 6 de dezembro, vai fechar um mês amanhã, que é 6 de janeiro, a 12 senadores da República.
Então, essas duas coisas eu precisava dizer ainda para falar das dificuldades que nós estamos tendo. E queria que tivesse mais gente junto. Agora, voltando à questão de não perder a esperança, para mim a grande esperança mesmo do Brasil está em vocês, está no povo mesmo. É claro que a gente tem que trabalhar, eu estou fazendo a minha parte, vocês estão vendo, tem alguns que se venderam, tem outros que elegeram outras prioridades, não necessariamente aquelas que realmente deveriam, na minha opinião, ser as mais importantes. Mas para fazer a coisa funcionar mesmo, a gente vai ter que voltar às ruas de forma forte. E o maior exemplo disso é justamente o 8 de janeiro. Porque ele só aconteceu com a anuência do governo federal, com a anuência do Lula, com a omissão das forças de segurança, com a ação do Gonçalves Dias, do G. Dias, do GSI, também do Flávio Dino, aliás, que sumiu com as imagens depois, porque certamente comprometiam a ele, as que tinham dentro do Ministério da Justiça, não pode ter dúvida disso. Eles deixaram isso tudo acontecer por quê? Para que as pessoas tivessem medo e parassem de se manifestar nas ruas. Sempre fizemos isso de forma pacífica, não da forma como foi feito, ou que deixaram que fosse feito. Com ou sem infiltrados, com ou sem palavras de ordem, aconteceu. E aliás, sempre digo, quem quebrou, vandalizou, vai ter que pagar pelo crime que cometeu, mas na proporção do crime cometido e não julgado por instâncias que não lhe competem. Não é o STF que julga quem deveria estar sendo processado na primeira instância. Então, sem povo na rua não terá mudança no país. Essa é a mensagem principal que eu sempre levo, e para essa live também, que eu intitulei de ditadura indisfarçável. E todas as ditaduras escancaradas do mundo, que mais tem medo justamente é de povo na rua. Tanto é que vão para cima, para o povo que vai para a rua. Botaram agora vários presos que injustamente, ilegal e inconstitucionalmente estão pagando por crimes que não cometeram. Para quê? Para amedrontar a gente. Para que a gente não vá para a rua. Para que a gente não continue se manifestando. É isso que eles querem. Então, essa é a minha mensagem, pessoal. Vou ler um pouco aqui alguns comentários que eu estou vendo. E a gente vai ter que trabalhar muito fortemente para recuperar a nossa democracia. Essa história de democracia inabalada, né, que vão querer contar na segunda-feira, é uma piada de muito mau gosto. A oposição no Senado, né, eu não sei quantos senadores, a última informação que tinha era que mais de 30 assinaram uma nota de repúdio, já demonstrou muito claramente que não quer saber desse tipo de narrativa. O que nós vivemos não é uma democracia inabalada. A democracia no Brasil já se foi. Nós estamos numa ditadura escancarada. Não dá mais para disfarçar. E nós vamos ter de reverter isso com a força das nossas vozes, do nosso movimento nas ruas, sim, de forma pacífica, sim, de forma como a gente sempre fez, sim, da forma como se tirou um dia o Collor do governo, depois a Dilma do governo, e agora o Lula também vai ter que enfrentar isso. Eles têm medo do povo na rua. Se não tivessem, não tinham feito o que fizeram no 8 de janeiro. Se não tivessem, não estariam comemorando, porque o que estão fazendo é comemorar o que aconteceu no 8 de janeiro no ano passado. Aliás, Alexandre de Moraes agora dizendo que o plano era enforcá-lo. Só por aí, se esse país fosse sério, não fosse uma ditadura, seria o suficiente para ele ser imediatamente retirado dos casos que está processando, que está cuidando, que está julgando, porque ele é vítima, ou potencial vítima. Como é que vai julgar os réus de um crime do qual ele é potencial vítima? Isso não existe numa democracia. Isso não existe num Estado de Direito. O que o Alexandre de Moraes acabou de confessar é que ele está sendo um ditador. Ele confessou que ele é tirano, porque quando ele diz que havia um plano para enforcá-lo e que ele está
responsável agora por esses processos todos dessas pessoas que supostamente tinham como um dos seus planos enforcá-lo, ele está assumindo que ele é um tirano, porque se ele é potencial vítima declarada e está processando e julgando essas pessoas, ele está sendo um ditador com poder concentrado unicamente nas suas mãos. É isso, pessoal. Agradeço aí quem está acompanhando. Sinara, obrigado, que votou em mim e foi uma das melhores escolhas. Muito obrigado. Fico muito honrado. Enfim. Eduardo dizendo que toda manifestação vai ter infiltração. Eu concordo. Aliás, quando começamos a organizar as primeiras manifestações aqui no Rio Grande do Sul, 2014, logo depois da reeleição da Dilma, na primeira manifestação que nós nos dirigimos até, na época, o Tribunal Regional Eleitoral, aqui, pedindo a recontagem dos votos, que depois o PSDB, inclusive, encampou, não pedido de auditoria. Havia gente infiltrada e a gente colocou para o lado. Antes disso, em 2013, nas manifestações, que não eram pelos 20 centavos, vocês lembram disso? Apareceram os black blocs, o pessoal baixava no chão e dava um jeito de identificar quem estava depredando. Fazer manifestação sempre vai ter risco, tem que saber organizar, evitar infiltrados. A esquerda vai tentar fazer agora lá no Milei, na Argentina, infiltrados cubanos, venezuelanos, confirmados, agitando lá, como fizeram no Chile, naquelas discussões de alguns anos agora atrás sobre as reformas constitucionais. A esquerda é assim. Isso não pode nos paralisar. O medo não pode nos paralisar, o receio, a preocupação de que algo de errado pode acontecer. Não, tem que nos dar coragem de enfrentar. Pretazinho diz que não quer votar nunca mais, ou se eu vejo no sistema, que ou entra no sistema ou entra em mim, que ou eu entro pro sistema ou ele entra em mim, algo assim. Deixa eu dizer uma coisa, eu discordo, porque se nós não formos para as urnas da eleição do ano que vem, esse ano agora, acabamos de virar um ano de vereador e prefeito, para eleger um número maior de vereador e prefeito, fiscalizar o processo, nós vamos entregar cada vez mais para a esquerda e para os tiranos. Em 2026 é uma eleição chave. Eu tenho dito e vou continuar dizendo, é importante que as pessoas saibam, nós precisamos renovar principalmente o Senado. Eu já estou disposto a concorrer na próxima eleição ao Senado da República. Tenho dito isso por onde vou, porque eu acho que nós precisamos ter no Rio Grande do Sul 2 senadores de direita, além daquele que já foi eleito agora, ter 3. Não ter mais gente de esquerda lá. Já teve uma renovação boa na primeira leva, agora em 2022, e na próxima são 2/3 do Senado que vão ser renovados. Nós temos que trabalhar para eleger melhores senadores e melhores deputados. Ninguém chega lá em Brasília por Sedex. Eu digo isso sempre, até porque se dependesse dos Correios, talvez nem chegasse ao destino. Assim como o Lira e o Pacheco não chegaram a presidente das casas sem o apoio dos seus colegas. Eu fui candidato a presidente da Câmara, tive 19 votos. Tentei conseguir mais votos na direita, fui de última hora, é verdade, 2 dias antes da eleição me lancei, até porque nós tínhamos expectativa de outro candidato anteriormente, que concorreria à presidência, era do PL, inclusive, desistiu, em cima da hora eu concorri. Mas é importante lembrar que o Lira, que bom que muitos se arrependeram agora no voto dele para presidente da Câmara, agora, nessa última, em 2023, quando ele se reelegeu, né? Não pode a reeleição dele no mesmo mandato, mas pode quando muda de mandato. Mas o Lira
já tinha sido o cara que enterrou o voto impresso, manteve o Daniel Silveira na cadeia. Foi ele que foi atrás dos votos para essas duas pautas. Tanto para o Daniel ficar na cadeia, para agradar o STF, como para enterrar o voto impresso, também para agradar o STF. Como também ele não deixou andar a comissão especial da volta da prisão após condenação em segunda instância, que podia mandar o Lula de volta para a cadeia. E tantos outros corruptos que agora estão sendo, inclusive, indenizados, né, de volta pelo Estado. Aí, a JBS agora não vai precisar pagar os 10 bilhões de acordo. Isso é um absurdo. Mas o Lira já era esse Lira no início do ano passado, quando ele obteve os 464 votos, com apoio do pessoal do Bolsonaro e com o pessoal do Lula. Eu concorri, tive apoio de vários apoiadores também, deputados do Bolsonaro, outros independentes. Eu sou muito grato aos 19 votos que tive, repito, foi de última hora. Mas a gente tem que se organizar na Câmara dos Deputados como oposição para ter uma candidatura, não precisa ser a minha, aliás, provavelmente nem será. Que tem uma aderência maior do que os 19 votos que eu tive e tenha condições de vencer a eleição, porque a presidência da Câmara dos Deputados e a presidência do Senado, esses dois cargos, são os mais importantes do Brasil. São quem realmente pode botar freios tanto no Executivo como no Judiciário. No Executivo coloca a Câmara dos Deputados, pode abrir processo de impeachment do presidente da República. E no Judiciário quem bota freios é o Senado, que pode fazer o impeachment de ministro do STF. Então, pessoal, fica aqui, eu já fiquei por encerrar algumas vezes essa live, né? Tô feliz que a audiência está mantida durante todo esse período. Obrigado. E eu quero devolver para vocês o mesmo que todo mundo diz para mim quando me encontra aí na rua, nos voos, quando eu vou de Brasília, volto, portanto também nos aeroportos, em restaurantes, bares, pubs, festa de comunidade, aqui no Natal da minha cidade, onde quer que eu caminhe, sempre aparece alguém, ou muitos inclusive, que me diz o seguinte: não desista. Olham para mim, muitos já desesperançados, gente que já desistiu, infelizmente, não deveria, mas já desistiu, dizendo para mim: não desista. E eu quero dizer de volta para vocês: não desistam. Não desistam. Porque é na nossa desistência que eles estão apostando. Querem nos vencer no cansaço. Realmente a gente cansa. É do ser humano. Inclusive, estou na minha semana de férias aqui, como você sabe, de recesso a primeira semana, e fui para Brasília para cumprir minha palavra com familiares de preso do dia 8 de janeiro, que encontrei no velório do Clesão. Me pediram para ir visitar, e eu disse que assim que eu pudesse eu iria. Eu iria inclusive antes do Natal, era meu desejo. O Clesão faleceu dia 20 de novembro, não consegui imediatamente, estava planejando ir em alguma daquelas 2 semanas do Natal. Cheguei a marcar com a direção do presídio, não pude ir porque, vocês acompanharam pelas minhas redes, eu fiquei na Câmara dos Deputados de segunda-feira, 2 semanas antes do Natal, até sexta-feira antes do Natal. Fiquei no plenário da Câmara, para as sessões da Câmara e do Congresso. Inclusive, em algumas sessões não tinha praticamente ninguém. 1 da manhã, 2 da manhã, estava lá eu praticamente sozinho, com poucos outros guerreiros deputados. E fiquei lá, não pude ir, não consegui ir na Papuda. Entre Natal e Ano Novo, festas de fim de ano, passado Ano Novo, antes de sair de férias, que efetivamente começaria a fazer amanhã. E acho que todo mundo precisa, eu às vezes não entendo isso, que precisa parar, às vezes tem que descansar, mas precisamos.
durante a semana cumpri com aquilo que eu me comprometi a fazer e fui a Brasília, estive na Papuda, estive na Colmeia, visitei todos os 18 antes dessa pataquada, dessa papagaiada que o Lula vai fazer dia 8 e estamos agora publicando em conjunto com a Gazeta, estamos eu e a Gazeta do Povo, quero que acompanhe os artigos, uma série chamada Ditadura Indisfarçável, né, sobre essas visitas que eu fiz e falando sobre esses casos. Mas como eu disse, eles querem nos vencer no cansaço. A gente pode até cansar um pouco, às vezes precisa recuperar as energias. É o que eu vou fazer nas próximas 2 semanas. Não estranhe minha ausência aqui. Vai ter algum post aqui e ali, mas eu vou tentar me desligar mesmo. Mas é só durante esse período. E mesmo assim, dormindo de olhos abertos. Porque nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Cuidem-se todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. Nós não vamos desistir do Brasil e nós não vamos deixar de fazer a nossa parte para mostrar a eles que o bem vai vencer no final. E para concluir, está dizendo aqui o Igor, né? Gazeta do Povo, eu sou assinante desse baita jornal. Assinem a Gazeta, gente. Assinem aqueles meios de comunicação em que dá para confiar. Que se não são de direita ou ideologicamente alinhados, que sejam honestos, que pratiquem o jornalismo de verdade. Assinem, ajudem. Importante. Importante, não vou deixar de reconhecer que a Gazeta do Povo, por exemplo, está me dando um espaço ao longo desse ano todo, um espaço valiosíssimo para que eu publicasse as minhas opiniões. Toda semana vocês veem nas minhas redes um trecho. Só tem acesso ao artigo inteiro quem assina a Gazeta, tá certo isso. Para que você tenha... para que você ajude a financiar esse meio. Então é importante que você faça isso. Ajude este e outros meios de comunicação e pessoas que precisam do seu suporte financeiro para continuar fazendo um trabalho sério, honesto, íntegro, inteligente. Mas para concluir, pessoal, vamos em frente, como diz aqui a Mara, né? É isso? Deus conosco. E vamos salvar essa nossa finada democracia, ou melhor, vamos ressuscitá-la, porque ela já não existe. Democracia inabalada só na cabeça do Lula e do Alexandre de Moraes. Usam da democracia, atacam ela hipocritamente dizendo que a defende. Mas quem é verdadeiramente democrata já sabe o que está acontecendo no Brasil e também sabe que depende de si, ou seja, de cada um de vocês, de mim e de cada um de vocês, recuperar o nosso país. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Esse slogan está mais atual do que nunca. Olha só, passei a usá-lo lá atrás, em 2013, quando eu voltei para o Brasil para concorrer a deputado estadual, morava 2 anos fora. Está mais atual do que nunca e ele vai ser colocado em prática. Com certeza, Deus vai nos ajudar com isso. Nada foge do seu controle. Quem está sofrendo nesse momento injustamente, quem está lá na Papuda, quem está na Colmeia ainda, quem está com tornozeleira eletrônica em casa, quem está com bens bloqueados, quem está com redes censuradas, quem está com passaporte retido, todos vocês podem ter certeza que isso um dia vai acabar. E quanto mais nós trabalharmos, mais cedo esse dia virá. Um abraço, pessoal. Boa noite. Muito obrigado a cada um de vocês. Me orgulho demais. Valeu. Tchau, tchau.